Eu estou lembrando aqui de uma referência que um amigo meu, Carlos Weiner, que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez ao presidente Mao, num artigo que ele escreveu para um livro que a Boitempo vai lançar, em Cidades Rebeldes, que uma fagulha, quando ela põe fogo numa... Eu não me lembro exatamente o que, eu prefiro falar em milharal, em vez de falar em pradaria, né? Fica mais brasileiro. A hora que uma fagulha consegue colocar fogo num milharal, ao invés de olhar a fagulha, por sinal uma fagulha que muito nos orgulha e que é admirável, convém olhar o milharal. Quais eram as condições do milharal, não é? Para que ele pegasse fogo tão rapidamente. E eu tenho a convicção de que uma questão central no milharal, porque ele está tão seco, não é? É a questão urbana que desapareceu da agenda política nacional. E que eu tenho falado sobre isso há anos, aliás, lancei um livro sobre isso em 2009, desculpe, 2010, que é o impasse da política urbana no Brasil. Eu fiz parte do governo Erundina, eu fui com o Lula para o governo federal para criar o Ministério das Cidades, que foi entregue para o PP, de tão importante que é a questão urbana. Não é só para o PT que ela não é importante. Para a esquerda, de um modo geral, ela não é importante. É preciso que se diga. Uma esquerda que não enxerga as condições da própria vida nas cidades. Porque é impossível que essas lideranças de esquerda não estejam dentro dos carros, parados durante tanto tempo. E não olhem para os ônibus para enxergar o que está acontecendo para o povo. Eu não estou cobrando o estudo, eu estou cobrando enxergar em volta. É incrível como não se enxerga a luta de classes na cidade. Você sabe que eu fiquei perplexa? Porque o meu doutorado é de 1984. Eu acho que desde aquela época a gente deveria ter. E no PT, quando a gente fazia reuniões sobre propostas de governo, e até uma certa hora eu tive na coordenação de todos os programas de governo do PT, até perceber que ninguém aplicava, também para que ficar? Não é verdade que ninguém aplicava. Nós tivemos uma época áurea nos municípios com a questão do modo petista de governar, em que nós trabalhamos em... Tá gravando, Joaquim? Meu problema não é do PT. No PT eu posso falar o que eu quiser, que eu já falo, considero que o meu inimigo absolutamente não é o PT, ao contrário, acho que não tem nada melhor colocado no horizonte. O problema é de outra ordem. Eu, quando trabalhei na Prefeitura de São Paulo, eu fui processada pelos probos integrantes do Tribunal de Contas do município. E eu não estou ofendendo, eu falei. Não é isso? Então, ninguém pode me processar por causa disso. Bom, mas o que eu queria dizer é como é que a luta de classe se dá na cidade, não é? A cidade, segundo alguns autores, ela é especialmente reprodução da força de trabalho. É nas cidades que a maior parte da força de trabalho no Brasil se reproduz. Como? Precisa do transporte, precisa da água, precisa do esgoto, precisa da educação para os filhos, quando não para si mesmo, precisa da moradia, precisa do atendimento da saúde. É incrível! Toda
vejo está lá. Ah, e as políticas públicas, mas quais, por favor? Por que de repente a gente abstraiu o território e o espaço das análises? Recentemente, no encontro da ANPUR, Associação Nacional de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional, nós fizemos alguns debates sobre por que o BNDES não consegue apresentar, segundo a professora Tânia Bacelar, um mapa sobre o território onde é que ele investe. Não existe. O BNDES não reconhece o espaço nacional, urbano, nada disso. Assim como a esquerda não enxerga território. Assim como a questão fundiária perdeu a sua importância na reforma agrária e urbana. E também na questão dos quilombolas e indígenas, vocês estão vendo aí. Não é? Bom, mas além de reprodução da força de trabalho por excelência, a cidade, ela é também um produto, ela é produzida. E muitos capitais ganham dinheiro com a produção da cidade. O capital imobiliário, em primeiro lugar, e as empreiteiras que constroem a infraestrutura urbana. Não dá para dizer em segundo lugar, porque as empreiteiras mandam definitivamente nas cidades. Eu não sei quem manda mais, se é o capital imobiliário ou se são as empreiteiras. Definitivamente mais do que câmaras municipais e governos. Bom, e já escrevemos sobre isso, que o salário não é suficiente para a reprodução da força de trabalho urbana. Eu não vou falar do rural, eu conheço menos. Por quê? Porque certos equipamentos coletivos, o trabalhador não compra com o salário. São equipamentos de reprodução ampliada. Sei lá, os marxistas que estudaram a questão urbana já deram um monte de nomes para essa coisa. Mas, simplesmente, você não consegue, com o seu dinheiro, comprar tudo que você precisa para a reprodução de uma família. Nem a burguesia consegue. Quem é que tem muita mobilidade na cidade de São Paulo, por exemplo, ou nas nossas cidades? Quem anda de helicóptero. O resto não tem. E nós temos a segunda maior frota do mundo. Eu tive recentemente em Nova York e me disseram, não, é a primeira. Eu falei, não, a primeira é de vocês. E eles falaram, não, a primeira é do Brasil. É de São Paulo. Claro. Quem pode evitar, evita. Não é? Andar no trânsito de São Paulo. Não é? E outra questão que eu já escrevi várias vezes, mas parece que as pessoas, não sei, não gostam de ler, não é? Que distribuição de renda não basta para a justiça urbana. Precisa distribuir cidade. E distribuir cidade significa reforma fundiária e imobiliária. Agora, gente, o que é importante é saber que nós conquistamos, nos últimos anos, um arcabouço legal e institucional sobre a questão urbana que faz inveja no mundo inteiro. Eu já fui dar consultoria na Índia sobre o Estatuto da Cidade. Mas eu sou muito honesta. Porque eu falo, não se aplica no Brasil. É uma lei federal. E a nossa Constituição também fala na função social da propriedade. Assim como o Estatuto da Cidade, mas não se aplica. Os juízes no Brasil não seguem lei. Olha, está gravando, eu vou repetir. A maior parte do judiciário no Brasil não segue lei quando despeja população em massa. Eu tinha dúvida, mas recentemente eu fui dar uma aula no Ministério Público de São Paulo e perguntei, eu estou errada quando eu interpreto a
Constituição brasileira, que o direito à moradia é absoluto e o direito à propriedade é relativo? Eles me disseram não. Então agora eu tinha dúvida se eu estava certo. Os juízes dificilmente conhecem o novo arcabouço legal sobre a questão urbana, que é imenso. Nós temos leis novas sobre saneamento, transporte coletivo, resíduos sólidos e sobre a questão fundiária, imobiliária e estatuto da cidade. Nós temos leis também sobre o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Nós criamos o Ministério das Cidades, nós criamos as Conferências Nacionais das Cidades, nós criamos o Conselho das Cidades e a nossa militância está muito ocupada participando desses conselhos. Porque agora está todo mundo engolido pela institucionalidade, inclusive os partidos. E chegou uma hora que eu falei, eu não vou mais para governo, eu não vou para nada institucional, pedi demissão da USP, eu sou sociedade civil. Se vocês não gostarem desse conceito, eu sou ativista. Porque eu decidi sair da USP depois que eu tive que discutir no Conselho de Pesquisa, me colocar contra a parceria com a Monsanto, no Conselho de Pesquisa da USP. E dizer por quê. Eu tive o apoio do Conselho de Pesquisa, quando eu coloquei isso. Mas depois mudaram um pouco o convênio e foi aprovado o convênio com a Monsanto. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre o que acontece com as cidades brasileiras. Insuportável é a vida nas cidades brasileiras, hoje, principalmente nas maiores. Eu escrevi um artigo, que depois recebi até o título de profeta, em março, que chamava Cidades Brasileiras, sair da perplexidade e passar à ação. Por que eu escrevi isso? Porque eu fiz algumas palestras por várias cidades. Eu tinha passado por Florianópolis. Em Florianópolis, que eu fui dar a primeira aula do curso de Arquitetura e Urbanismo, eles achavam que o teatro de 200 pessoas era pequeno, aí puseram o teatro da reitoria, que é de 1000 lugares, eu fiquei bem... Falei, pô, gente, mas o espaço tão... mas não tinha outro jeito, não tinha outro teatro. O teatro encheu, todo mundo estranhou. Eu também. Por quê? Porque vieram ônibus de Santa Maria, de Laguna, de não sei mais aonde. Eu falei, pera um pouquinho. Por que essa moçada está tão interessada assim nesse tema? E eu entendi lá, porque era assim, uma perplexidade com o que estava acontecendo. Olha, eu vou só dar um exemplo, porque são tantos. O pessoal lá da Universidade Federal me disse que vocês conhecem aquele edifício que parece uma caravela que tem em Dubai. Pois querem construir em Florianópolis. E aí, entra em área de mangue, e entra, tudo bem, a terra mangue, qual é o problema? Não é? Entra aí a mesma queixa que eu comecei a ouvir no Brasil inteiro. Eu, para ir na minha casa, levo tanto tempo. Olha, eu tenho falado com a classe média nessas palestras, não é com a periferia. Com a periferia eu estou meio afastada, né? Mas eu tenho os dados já. Eu tive muitos anos de militância, né? Na periferia. Bom, de Florianópolis eu fui para Recife. Recife realmente eu não conseguia falar. As pessoas tinham que me dizer que elas ficavam paradas dentro dos carros e elas tinham que me dizer. Eu fui convidada para participar de uma manifestação que era de defesa de uma promotora que o juiz afastou porque ela queria brecar um projeto francamente ilegal.
ilegal de 5 torres que serão construídas, se nosso movimento nas ruas não impedir, na fachada do Porto de Recife. Quer dizer, já tem 2 torres gêmeas, que eu não sei se vocês têm ido para Recife, é absurdo, são 2 torres que estão, o Centro Histórico de Recife tem um skyline baixinho, e as torres estão lá, e agora vão mais 5 torres. E a promotora tentou exigir o impacto ambiental e paisagístico, e o juiz afastou a promotora. E eu conversei com vários funcionários da prefeitura que tinham negado alvará para 5 torres. E eles simplesmente, eu falei, mas como é que foi aprovado? Passou no Conselho de Desenvolvimento Urbano. Sabe esses conselhos que a gente faz para como é que é? Para o poder social sobre o Estado? Como é que é? Controle social sobre o Estado. E, simplesmente o Conselho de Desenvolvimento Urbano aprovou algo ilegal. Porque 5 torres de 30 a 40 andares, num centro histórico de ruas estreitas, como é que faz? Bom, então, eu ouvi aquilo e todo mundo querendo que eu desse solução. Não é? Falei, não tem solução. E eu coloquei no artigo que eu escrevi para a Carta Maior, nós temos que ir para as ruas. Não tem solução na agenda urbanística de lugar nenhum do mundo para o que está acontecendo. E a Copa? Gente, a situação do Rio de Janeiro é muito pior que a de São Paulo. É muito pior. Os desmandos. Não é? E vejam bem, eu concordo com o governo federal que nós temos que manter crescimento econômico. Infelizmente, a medição do PIB é uma droga, mas e que o Estado é fundamental para isso, não é? Mas investir tudo numa construção civil, num programa habitacional, sendo que os municípios não controlam o uso e ocupação do solo, que é competência municipal, e do ponto de vista metropolitano é competência estadual, dá no que? Na tragédia que deu. Hoje, o metro quadrado em São Paulo, hoje não, de 2009, eu estou atrasado, vocês estão vendo. Ainda bem que eu não estou na década de 70. De 2009 a 2012, o preço do metro quadrado na cidade de São Paulo cresceu 154%. E Rio de Janeiro, 181%. Não há governo que possa governar uma cidade com essa especulação desenfreada. Porque a cidade se empobrece na hora que os ganhos eles vão, na verdade, são ganhos rentistas, não é? Eles vão para os proprietários dos imóveis, ou para quem constrói a cidade, não para quem constrói os trabalhadores, para os capitais. Então, nós estamos numa situação, eu estou falando por enquanto da especulação imobiliária, dessa explosão que está deixando todo mundo perplexo, né? Os urbanistas não sabem o que fazer, porque não tem lei, ninguém segue lei. E agora esse túnel, que Pedro me avisou que o prefeito Fernando Haddad, que eu quero cumprimentar aqui já que está gravando, cancelou a licitação de um túnel, pasmem, que estava orçamento inicial, por 3 bilhões de reais, metade do orçamento da Secretaria de Saúde Municipal. Um túnel que proíbe no projeto, como ele está, circulação de ônibus. E
E alguém me falou, não, mas é a lei específica da operação urbana Águas Espraiadas, tem que ser aplicado naquela região, e é ela que define onde é que esse dinheiro vai ser aplicado. Eu falei, mas se o plano diretor tem na diretriz, uma das diretrizes principais, prioridade ao transporte coletivo, como é que pode uma lei específica descumprir a lei maior? Tudo pode. Tudo pode. Do ponto de vista legal nesse país, a lei se aplica de acordo com as circunstâncias. Eu falo isso há décadas. Décadas, gente. Que a lei se aplica de acordo com as circunstâncias. Não tem aquela história dos amigos, tudo para os inimigos a lei. Não. É para os amigos a lei ou a ausência da lei. E para os inimigos também, a lei ou a ausência da lei. Bom, então nós vamos chegar aí, eu falei muito da questão imobiliária, mas vamos chegar na questão da mobilidade. A última vez que eu fui falar do Ministério Público, eu falei da questão dos automóveis, que era prioridade na mobilidade urbana brasileira, da questão do capital imobiliário e da questão do capital de construção pesada, que faz a infraestrutura nas cidades. Vocês vão achar na merenda escolar, no fornecimento de material para as prefeituras, quantos lobbies vocês desejarem nos orçamentos, em cima dos orçamentos públicos. Mas, do ponto de vista urbanístico, esses três, eles são os grandes vilões do que está acontecendo nas nossas cidades. Então, vamos falar dos automóveis. O governo, eu estava dizendo, não é? Decidiu que uma dos carros força do crescimento econômico no Brasil seria a indústria automobilística, porque ela de fato pesa muito sobre o PIB. Porque não é só a indústria que produz automóveis, é toda a rede do combustível, de distribuição, de produção, de peças, enfim, não é? De manutenção. Então, a partir de uns 5 anos atrás, as nossas cidades começaram, elas já eram inviáveis, né? Aliás, por ser periferia do capitalismo, as nossas cidades já são extremamente contraditórias, não é? Uma parte das cidades é produzida pelos próprios moradores, é pré-moderno, não é? Porque é uma força de trabalho barata, né? Mas essa enxurrada de automóveis nas cidades brasileiras foi a conta, não é, de travar a mobilidade nas cidades por completo e travar agora para a classe média também. Então, houve uma certa democratização da distribuição da imobilidade nas cidades, a menos de quem tem helicóptero, eu preciso sempre lembrar, não é? Mas, se vocês olharem o gráfico da imobilidade, ele também tem uma lógica em relação à renda. Quem tem menos renda tem uma imobilidade maior do que quem anda de automóvel. E quem mora, evidentemente, em áreas mais centrais, digamos assim. Embora isso agora teve até uma discussão, porque tem todos os loteamentos fechados em volta de São Paulo, que também são pessoas que muitas vezes vêm trabalhar em São Paulo, não é? Mas vamos falar então um pouquinho dos automóveis. Eles dobraram de número nos últimos 5 anos. Eles são responsáveis pela maior parte da poluição. A poluição é responsável pela diminuição da expectativa de vida do paulistano. Isso são pesquisas do professor Paulo Saldiva, não é? A poluição tem sido responsável também por outras doenças, assim como
doenças coronárias, né? O número de acidentes provocados pelo trânsito é bárbaro, são números de guerra civil. Apenas na cidade de São Paulo, no último ano, foram 1.300 mortes, a maior parte de pedestres e depois de motoqueiros, em segundo lugar. 40.000 mortes em todo o Brasil, por ano. Vocês imaginem o custo disso, o IPEA calculou há 10 anos atrás, agora deve ser uma conta astronômica, não é? E as horas que as pessoas ficam dentro do transporte, ou do trânsito. O tempo médio da viagem é de 2 horas e 42 minutos. E o tempo para 1/3 da população é de mais de 3 horas. Quem fica num carro ainda tem alguma opção, principalmente se tiver ar-condicionado. Vocês imaginem quem está num ônibus lotado em pé. E o que eu escrevi, eu tenho uma certa obsessão, é pelo motorista do ônibus, como é que o sujeito aguenta. Como é que o sujeito aguenta? Sempre, se eu tivesse um tempinho na minha vida, eu ia querer fazer palestra para motorista de ônibus. Para eles terem suficiente material científico para exigir aposentadoria com menos anos de trabalho. Porque é um negócio pavoroso o que eles passam, não é? Bom, existe também, gente, uma pesquisa também da USP, que foi feita em 24 metrópoles mundiais, que coloca São Paulo como a cidade com maior taxa de doenças, lá eu li mentais, eu nem sabia que, para mim são doenças emocionais, mas enfim, eu não entendo do assunto. Depressão, ansiedade mórbida, comportamento impulsivo. 30% das pessoas na metrópole paulista. A maior parte não é devido ao trânsito e ao transporte. Talvez o transporte tenha aí sim um peso, é de mulheres que moram em áreas vulneráveis. Quem tem empregada doméstica em casa e tem a mínima sensibilidade entende perfeitamente o que significa. E eu estou lembrando aqui que 30% das mulheres, isso é um dado de alguns anos atrás, que eu gostaria de cruzar, 30% das famílias em São Paulo são dirigidas por mulheres. Que não deve ser por acaso. É mais atualmente. Eu estou dizendo que eu tinha esse dado de alguns anos atrás. Seguramente isso deve ter aumentado, não é? Bom, para completar esse quadro, vamos falar das obras de infraestrutura, que é para o automóvel andar. E que são verdadeiros assaltos aos cofres públicos. Municipais, sem dúvida nenhuma. Eu não fiz pesquisa, mas estou fechando uma aposta aqui que é o maior item de investimento dos orçamentos municipais. Nós tivemos recentemente o caso da ampliação da marginal do Rio Tietê, na cidade de São Paulo. O orçamento inicial foi de 1 bilhão e 400 milhões. Eu costumo dizer, foi uma ampliação da área de congestionamento para os automóveis, para mais automóveis ficarem parados jogando monóxido de carbono no ar. Por quê? Porque é meio óbvio que se
centenas de automóveis por dia em cada cidade brasileira. Eu tinha esse número, porque quando eu fui para Fortaleza, o pessoal me passou, quando eu fui para Recife, o pessoal me passou, e agora eu não estou lembrando, infelizmente, mas são números absurdos. Quer dizer, você amplia as avenidas, você amplia viaduto, túnel, ponte. É óbvio que isso não tem limite. Isso é óbvio, é uma conta de idiota, não é? Mas nós ampliamos a margem do rio, aquela que deveria absorver as águas do rio quando ele transborda. Houve uma bobagem de fazer lá as marginais, assim como os planos do prefeito Prestes Maia, que eram muito festejados, não é? Década de 30, 40, impermeabilizaram os fundos de vale na cidade de São Paulo. Uma das causas das enchentes, não é? E nós impermeabilizamos um pouco mais as margens dos rios. Mas se na época do Prestes Maia isso não era importante e ninguém tinha chamado a atenção, na época em que o seu Serra era prefeito da cidade de São Paulo, a gente já tinha chamado a atenção muitas vezes. E nós fizemos manifesto de urbanistas contra a impermeabilização, que nos custou, eu não sei se 1,7 bilhões ou qualquer coisa parecida. A mais, né? Não ficou, evidentemente, como nunca fica essas obras no orçamento inicial. E agora a gente ficou sabendo desse tudo, de 3 bilhões. Eu pude falar no conselho da cidade sobre ele e pude festejar o dia que o Pedro me falou, porque eu falei com o Pedro, olha, eu tenho uma meta, porque agora eu me proponho a pouca coisa, já que eu vi as nossas cidades entrarem num abismo e trabalhei 40 anos com a política urbana no Brasil, me senti completamente derrotada, vocês imaginem, não é? Eu tinha uma meta, que era derrubar esse tudo. Eu falei, eu me proponho a pouca coisa, eu não me proponho a salvar cidades brasileiras, como eu tive ilusão um dia, claro, megalomania, mas agora isso já passou, gente. Agora ninguém vai me pôr camisa de força porque eu estou normal, né?